Sabe, a gente é condicionado, quase desde a infância mesmo, a acreditar que para sobreviver nesse mundo que é puro caos, a gente precisa construir muros. Muros cada vez mais grossos. Uhum, é a lógica da força bruta, né? Exato. Aquela coisa de bater de frente contra o vento, erguer barricadas, reforçar as portas. E ficar ali se preparando para o impacto o tempo todo. Isso. E é uma mentalidade tão binária, tipo, ou o mundo ganha e esmaga a gente, ou os nossos muros ganham. Qualquer coisa fora disso, as pessoas olham e já julgam como fraqueza. Pois é uma percepção geral de que a vida é uma resistência constante. Mas a grande questão do nosso mergulho de hoje é: e se a neurociência, a filosofia milenar e o estudo do comportamento humano mostrarem que, na verdade, essa armadura toda é justamente o que está destruindo a gente por dentro? Essa é uma provocação excelente. Né? Hoje a gente vai destrinchar umas ideias muito fascinantes, baseadas em trechos do livro 50 Leis para Ser a Paz no Caos, do Gustavo Hohendorf, e a gente vai cruzar isso com dados de pesquisadores de Harvard, filosofia estoica, conceitos de PNL. Tem muita coisa. E o que eu acho mais interessante é que esse material foge daquela autoajuda barata, sabe? Nossa, sim, com certeza. A ideia aqui é encontrar ferramentas reais, como navegar por esses ambientes super agressivos, sem virar uma pessoa fria, cínica, mas também sem virar um capacho das exigências dos outros. Porque para chegar nessas ferramentas de resolução de conflitos, a gente tem que olhar para uma engenharia invisível do nosso comportamento. Não é sobre o que é mais bonito ou moralmente superior. É sobre biologia. Exatamente. É observar como o nosso cérebro opera sob pressão extrema. E, claro, como otimizar isso a nosso favor. Então, vamos lá. Começando pela base de tudo, o alicerce da inteligência emocional. A biologia da empatia. Porque, tipo, quando a gente ouve aquela máxima de amar ao próximo como a si mesmo, soa muito poético, né? Ou puramente religioso. Sim, soa como um conselho legal, mas distante da prática do mundo real. Pois é, mas existe uma arquitetura estratégica e biológica por trás disso. É o que sustenta a nossa paz mental. É aí que entra o peso da ciência. Pesquisadores de Harvard, tipo a Emma Seppala e o David Hamilton, eles demonstraram que praticar a compaixão deliberadamente e o perdão altera a nossa fisiologia. Literalmente. Caramba, então não é só dar uma melhoradinha no humor. Não, de jeito nenhum. Esses atos ativam o sistema nervoso parasimpático e derrubam os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Ah, o cortisol que deixa a gente em estado de alerta o tempo todo? Esse mesmo. Quando você tem essa postura empática, o corpo sai do modo sobrevivência. E isso fortalece até o sistema imunológico. Ou seja, o amor em ação cria circuitos de resiliência no cérebro. Então, do ponto de vista puramente biológico, a empatia é uma vantagem competitiva de longo prazo. Não é fraqueza. Inquestionavelmente. E a história está cheia de exemplos. O Martin Luther King Jr., por exemplo, ele desmontou a segregação usando a não violência, o que exige um controle emocional absurdo. Nossa, sim. O Desmond Tutu também, né? Com o perdão pós-apartheid. Exato. Ele entendeu que o ódio reativo ia destruir a estrutura do país inteiro. E tem a Rosa Parks. Ah, a Rosa Parks transformou o amor próprio numa dignidade tão silenciosa e tão firme que iniciou uma revolução só por não ceder o lugar no ônibus. E se a gente for ainda mais longe, a figura de Jesus lavando os pés dos discípulos é a subversão total do poder. É liderar pelo serviço. Mas é muito louco pensar no que acontece quando a gente ignora essa pausa da empatia. Sabe aquela história do lenhador? Ah, essa história é um soco no estômago. Conta pra quem não conhece. É um drama clássico, né? O lenhador deixa o bebê dormindo em casa com o cachorro dele, que era super leal. Aí ele volta exausto e o cachorro vem correndo. Só que o bicho tá com o focinho inteiro sujo de sangue. E aí bate o desespero. Total. O cara entra num pânico paralisante, uma fúria instantânea e mata o cachorro na mesma hora com um machado. Mas quando ele entra no quarto... O bebê tá lá intacto. Intacto. E do lado do berço tem uma cobra peçonhenta morta, toda mordida. O cachorro tinha dado a vida para salvar a criança e o cara reagiu sem pensar. A neurologia chama isso de sequestro da amígdala.
É quando o cérebro reptiliano toma a direção. Ele simplesmente desliga o córtex pré-frontal, que é a área da empatia, da lógica. Caramba! A reação mata a análise do cenário. Exato. E trazendo isso para o nosso dia a dia, no mundo corporativo hipercompetitivo ou no trânsito, a pessoa que pausa para pensar antes de reagir é vista como lerda, né? Sim. Num mundo cheio de predadores, a gente acha que quem pausa vira presa. Mas a regra do "na dúvida ame", que o Gustavo Hohendorff traz, é justamente para não virarmos reféns dos nossos instintos. O lenhador foi rápido, mas a rapidez custou o maior aliado dele. Faz todo sentido. Pausar não é lentidão, é precisão. É não destruir uma parceria importante por causa de um impulso de sangue quente. Uhum. O espaço entre o que acontece e a nossa reação é onde mora a nossa liberdade. Mas aí, a gente entra na Lei 14 do livro. Porque, sem empatia o alicerce e a gente é compreensivo, como é que a gente garante que as pessoas não vão montar em cima da gente? É o famoso risco de virar o bonzinho. Isso. Qual é a diferença monumental entre ser bom e ser bonzinho? A diferença está na motivação. O bonzinho age por medo. Medo de ser rejeitado, busca constante por aprovação, ele diz sim para tudo para evitar atrito. E o custo disso deve ser uma sobrecarga gigantesca, né? Absurda. Gera um ressentimento que corrói a pessoa. Já o cara que é genuinamente bom, ele age com propósito. E o mais importante, ele tem limites muito claros. Sabe uma coisa que eu fico pensando? Aquele lance bíblico de dar a outra face. A gente sempre interpreta como ser um capacho passivo. Nossa, muito. E é o oposto disso. Pois é. Estrategicamente é uma posição de força, não é apanhar calado. É você se recusar a descer para o nível emocional do agressor. É desarmar o cara com dignidade. Exato. Angela Merkel fez isso na crise migratória. Ela abriu as fronteiras por compaixão, mas não foi boazinha. Ela colocou planos operacionais rígidos, não tentou agradar todo mundo. O Papa Francisco também atua assim nas comunidades, estimulando o trabalho e não a dependência. Até o Chico Xavier, que doava tudo de si, tinha rotinas e limites super severos para não abandonar a missão dele de escrever. É o equilíbrio perfeito. Eu gosto de pensar numa analogia com o celular, sabe? O bonzinho é aquele cara que tá com a bateria em 100%, liga o roteador e sai emprestando para todo mundo. E aí o celular dele desliga na hora que ele mais precisa, no meio de uma emergência. Isso. Ele se ferra por não saber parar. Já o bom é tipo um power bank. Tem energia para ajudar, mas sabe a hora cirúrgica de desconectar o cabo para não pifar o próprio sistema. Muito bom. E para desconectar esse cabo sem surtar, a PNL, a Programação Neurolinguística, tem técnicas fantásticas para o momento de dizer o não. Ah, me conta mais sobre isso. A gente precisa de ferramentas práticas. A primeira técnica do livro é a modelagem. Não é imitar igual a um papagaio. É observar alguém que sabe dar limites com elegância e ativar os seus neurônios espelho. Como é a respiração da pessoa, o tom de voz. Ah, você meio que copia a postura física para acessar o estado mental. Isso mesmo. A segunda é a ancoragem. Você lembra de uma vez que conseguiu dizer um não e sentiu aquele alívio de se proteger, sabe? Focar na memória até sentir a confiança voltar. E aí você associa isso a um gesto, tipo apertar 2 dedos. Com o tempo, só de fazer o gesto, a química da segurança volta para o seu cérebro. É um hack clássico. Que incrível! E tem o reenquadramento, né? Sim, o reenquadramento muda o peso da ação. Em vez de pensar, nossa, eu estou decepcionando essa pessoa, o cérebro vira a chave para, eu estou sendo justo com a minha saúde mental. Tira toda aquela culpa que paralisa a gente. Mas olha, para a gente conseguir aplicar modelagem, ancoragem, reenquadramento, a gente precisa de espaço mental. E aí a gente chega na Lei 15, o poder de virar um fantasma. Esse conceito é polêmico hoje em dia, né? Muito. Porque parece que para ser forte hoje você tem que estar sempre online. Mas a ideia é que, às vezes, a gente precisa sumir. O estoicismo do Epicteto fala muito disso. Focar no que controlamos e ignorar o ruído externo. Nessa era de superexposição, a ausência estratégica gera mistério, gera respeito. E a disponibilidade o tempo inteiro banaliza quem a gente é, né?
O Leonardo da Vinci se isolava para estudar anatomia. E quando voltava, trazia coisas absurdas. O Bruce Lee treinava em silêncio, focado na habilidade real e não no teatro. O Miyamoto Musashi, o espadachim, também sumia nas montanhas para evoluir. O impacto deles vinha de abandonar o palco para crescer. Eu sempre comparo isso com uma atualização de software. Quando o celular precisa instalar melhoria, ele apaga a tela e fica offline. A nossa mente precisa desse reboot. O Hohendorf até conta a história do velho pescador. Ah, eu adoro essa história. O cara que previa tempestades. Sim, ele previa tempestades cabulosas sem instrumento nenhum. Quando o tempo fechado, a vila inteira ficava numa gritaria caótica e o pescador simplesmente desaparecia. O pessoal achava que era misticismo, né? E não era. Ele só ia para um lugar silencioso para escutar o vento, sentir a temperatura da água. Enquanto todo mundo fazia barulho, ele escutava a linguagem não verbal do ambiente. Ou seja, a autoridade não vem do barulho que a gente faz, mas da densidade do impacto quando a gente quebra o silêncio. Exato, mas aí vem o próximo passo. A gente virou fantasma, atualizou o sistema e agora tem que voltar para a arena. E quando a gente volta, o mundo vem com os 2 pés no peito. E o instinto é tensionar e lutar com força bruta. Mas a Lei 16 fala sobre a arte da não resistência, que tem tudo a ver com o estado de flow, do psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. O flow é quando o desafio e a habilidade se encontram de forma perfeita, né? Uhum. E para não quebrar isso no meio do caos, você usa a não resistência. Pensa no Aikido. A arte marcial. Isso. Numa luta normal, você bloqueia um soco com tensão. O choque é enorme. No Aikido, você aceita a inércia do ataque e redireciona a energia do oponente. Você não bate de frente com um trem. Exatamente. Na neurobiologia, se recusar a aceitar a realidade gera uma inundação de cortisol. O cérebro acha que você está numa ameaça eterna. Aceitar o que está acontecendo desliga o alarme para você pensar na saída. Caramba, isso é muito profundo. O Phil Jackson aplicava isso na NBA. Ele era o técnico zen. Em vez de brigar com o ego gigantesco dos jogadores, ele ensinava a fluir com a dinâmica imprevisível do jogo. A Marina Abramovic faz isso na arte dela. Diante da dor extrema, ela não resiste, ela aceita e o pânico vira clareza. E tem o Ayrton Senna, que é o melhor exemplo de todos. Na chuva, enquanto todo mundo lutava contra o carro, segurando o volante com tensão, tentando achar atrito onde não tinha, o Senna não brigava com a água. Ele fluía através dela, né? Ele dançava com o carro escorregadio. Ele usava a falta de aderência a favor dele. E tem aquela imagem do cara no barco, que fecha esse conceito perfeitamente. O cara passa a vida remando contra uma correnteza absurda até ficar exausto. Nadando contra a maré. Isso. Até que um dia ele simplesmente muda o ângulo do barco. E aí a força monstruosa da água, que ele tanto odiava, passa a empurrar ele na diagonal direto para outra margem. Meu Deus, ele transformou o problema no motor da viagem. As crises no trabalho, os perrengues da vida, são correntes fortes. Resistir a elas é quebrar os remos. O segredo é ajustar a vela. Nossa, olha, costurando tudo isso que a gente discutiu hoje. O primeiro passo é o amor consciente para não reagir feito lenhador. Exato, segurar o instinto. Depois, colocar limites firmes para não ser um bonzinho medroso. Ser um power bank. Usar PNL para fazer isso sem culpa. Aí a gente precisa do modo fantasma, ficar em silêncio para recalibrar e observar. E por último, aplicar esse Aikido na vida real. Aceitar as correntezas e usar a energia do mundo a nosso favor, sem resistência inútil. E isso devolve tanta energia mental e um respeito orgânico tão grande pra gente. Mas, pra fechar, eu fiquei com um pensamento muito louco batendo na cabeça enquanto a gente falava do silêncio. Manda. Se o verdadeiro poder, como a gente viu, tá em pausar, em não reagir por impulso, em sumir estrategicamente, o que isso fala sobre as redes sociais hoje? Ixi, fala que o modelo de negócio deles é o nosso oposto, né? Totalmente, os algoritmos lucram com a engenharia do atrito e da ansiedade. Eles forçam a gente a reagir, a opinar sobre tudo, a ter medo de sumir do mapa. Eles dependem da nossa amígdala sequestrada. É, a economia da atenção pune a pausa
e recompensa a raiva. Pois é. Então, será que no futuro o maior símbolo de status e de luxo absoluto de uma pessoa não vai ser carro caro ou roupa de grife, mas sim o privilégio incrível de conseguir ficar offline? Uau! A capacidade de não entrar em discussões que não importam? Isso, o luxo de navegar em águas próprias em silêncio. Fica essa reflexão para quem está com a gente hoje. O objetivo não é gastar a vida construindo muros, é virar o centro pacífico no meio de qualquer tempestade. A gente se vê no próximo mergulho. Até a próxima, pessoal!